Bom, pessoal, a gente vai continuar a nossa aula sobre funções. Tá? A gente já viu algumas coisas aí importantes sobre as funções. A gente já viu a parte do cálculo, a gente já viu como se relaciona uma função com outra, a gente também já viu o começo da criação do gráfico, né, relacionando cada valor de x com cada valor de y. E agora a gente vai ver algumas características das funções. Tá? Para que isso? Para que ver as características? Para ter uma facilidade na hora de montar o gráfico. A gente vai ter uma parte agora muito dedicada ao gráfico. Então é importante saber as características dessas funções para saber se o seu gráfico está correto, para conseguir ler corretamente um gráfico, para interpretar um gráfico da forma certa, tá bom? Então isso tudo vai ser abordado aqui, né, as principais características, e a gente vai conseguir treinar isso através dos exercícios, né? Então vamos primeiro relembrar aqui o que a gente já trabalhou. Bom, a gente já sabe que as funções elas são representadas matematicamente, né? Usando uma lei da função, usando uma regrinha, né, para aquela função, para que ela consiga ser calculada. E a gente também já viu que esse cálculo, né, essa relação que a função mostra ali para a gente, ela pode ser escrita através de um gráfico. É um gráfico que relaciona a galera do x, os valores do x, com a galera do y, né, o pessoal que aparece quando você faz o resultado, calcula ali a conta e descobre o valor. Então, essas duas partes, a conta, que é a parte matemática, e o gráfico, que é a representação, a gente já trabalhou. E hoje a gente vai começar a juntar um pouco da estrutura da função, né, como que essa função aparece para mim, o que tem ali que é importante, com a forma de mostrar isso no gráfico, tá bom? Então vamos lá. Essa função que a gente está trabalhando agora, ela se chama função afim. E o primeiro tipo de função é o modelo mais simples de função que a gente tem. A gente também pode chamar ela de função do primeiro grau. Só que a maioria dos lugares de apostila, de avaliações, de vestibulinhos e vestibulares aí, a gente sempre acaba vendo como função afim. Tá? Então vou usar esse nome, que é o nome mais usado e é mais fácil de você identificar depois. Esse tipo de função ela tem essa estrutura, tá? É uma estrutura que sempre vai ser seguindo esse formato, tá? Pode ser que às vezes você encontre algumas letras diferentes, mas o formato dela, o jeito que ela aparece é sempre assim, tá? E aqui eu coloquei o formato mais comum, mas pode, às vezes em algum livro, alguma apostila, alguma coisa assim, aparecer com algumas letras diferentes, mas você vai ver pelo formato e vai ver que é o mesmo sentido. Tá? Então o que a gente tem aqui? Né? O f de x, isso que a gente já estava vendo já faz algumas aulas aí. O f de x é a função do x, né? O valor da conta, ali, o valor que a gente vai colocar nessa função, que é o x, e a função que utiliza este valor. Então, em certo momento, o nosso x vai valer alguma coisa e a gente vai fazer a continha. E aqui, né, depois do igual, tem o ax mais b. Esse ax mais b isso aqui é uma estrutura, é um esqueleto, né? O A e o B são dois valores que a gente vai chamar de coeficientes, né? O A e o B vão ser números. Você vai ver isso, a gente já está vendo isso através das continhas, e você também vai ver isso com os exemplos que eu vou mostrar. Mas é importante saber que esse A e esse B, eles vão aparecer na conta para fazer você descobrir o resultado, para você poder encontrar ali o resultado daquela função. E o valor que vai entrar aqui no lugar do A e o valor que vai entrar no lugar do B, isso também vai depender da utilidade da nossa função. Cada função tem uma utilidade diferente, então se a utilidade é diferente, quer dizer que os valores que vão aparecer também são diferentes, tá? Mas mesmo assim, ela sempre segue essa estrutura. Tá? Estou falando da função afim. A gente vai ver outros tipos de função também. Tá? Essa função afim segue essa estrutura, f de x igual a x mais b, né? A vezes x mais b, tá bom? Vamos lá, vamos ver um pouquinho mais sobre ela então. Falei que o a e b são os coeficientes, né? E aqui a gente vai aprender um pouco sobre cada um deles, tá? Esses dois coeficientes, eles têm cada um papel importante, eles dão algumas informações importantes. Então isso que a gente vai ver aqui nessa aula, tá? Primeiro, o coeficiente a, ele vai falar a inclinação da reta. Então a gente já viu, por exemplo, na aula passada, que dá para montar o gráfico, né? Dá para você pegar todos os pontinhos,
conectar todos os pontinhos e criar uma reta ali, um desenho dentro do gráfico, dentro do plano cartesiano. E essa reta, esse desenho que vai aparecer, ele tem uma inclinação. Essa inclinação depende desse coeficiente A. Então o que a gente percebe? Que o valor que vai aparecer ali, o sinal que vai aparecer ali, vai influenciar nessa inclinação. Você vai conseguir saber como que o gráfico vai ter que ficar. E se por acaso você precisar olhar para um gráfico, precisar interpretar um gráfico, olhando nele você já vai saber qual que tem que ser o coeficiente A, tá? Ou pelo menos o sinal, tá? Porque o coeficiente A ele trabalha aqui te mostrando isso através do sinal. Então ele tem duas situações. A gente tem a situação onde o A é maior que zero, que a gente fala que é quando ele é positivo, né? São os números positivos. E a gente tem uma outra situação quando o A é menor que zero, que é quando os números são negativos. Então, olhando no sinal, se é positivo ou se é negativo, já vai dar para saber qual vai ser a inclinação. E o contrário também é verdadeiro, né? Se você olha e já viu a inclinação da reta, já sabe qual é a inclinação, automaticamente você já vai ter que saber se é positivo ou se é negativo aquele coeficiente. Às vezes você não sabe qual é o valor dele, qual é o número, mas você já vai saber se ele é positivo ou negativo, tá? Então o que acontece? Se o nosso coeficiente A é positivo, o nosso gráfico, pessoal, vai ficar assim, ó. Então o que a gente percebe? Que a nossa reta aqui, essa linha verde, né, que representa o gráfico, ela está subindo, ela está indo cada vez mais para cima. Então aqui a gente chama de crescente. E se o nosso coeficiente A ele é negativo, ela está numa outra direção, ela está descendo, ela está ficando cada vez mais para baixo. E aí a gente chama de decrescente. Olha bem como ela fica positiva e olha bem como ela fica negativa. Né? São diferentes, né? Praticamente um contrário do outro aqui, né? Então ela fica bem diferente. Então, batendo o olho na função, já dá para você saber. Se você percebeu que aquela reta está subindo, ficando cada vez mais para cima, quer dizer que é um valor positivo que você tem ali. Se ela está ficando cada vez mais para baixo, quer dizer que é um valor negativo que você tem ali, tá? Então o coeficiente A ele vai dizer isso. Se ela é positiva, se ela é crescente, ou se ela é negativa, então ela vai ser decrescente. Agora vamos para o coeficiente B. Esse daqui tem que ficar atento porque é bem simples, só que às vezes o pessoal se confunde, porque aqui eu vou falar do B e junto com ele eu vou falar do Y, tá? Então só toma cuidado para não se confundir. O coeficiente B ele é o valor no Y onde a função atravessa o eixo. O que isso quer dizer? Né? Coloquei aqui uma função como exemplo. O Y, vamos lembrar isso aí da última aula, né? Ele é esse eixo aqui, esse que fica em pé. Né? Esse aqui é o eixo Y. Quando você faz a sua função, quando você vai montar ela, fazer o desenho dela, a sua função ela vai passar em cima do Y, em algum lugar. Então, se você prestar bem atenção, a função vem, ela atravessa o eixo do Y em algum momento. Esse lugar que ela atravessa, né, que aqui, ó, se você olhar com atenção, ela está passando bem aqui em cima do número 1, né, esse lugar que a função passa, ela atravessa o y, exatamente nesse lugar é onde está o coeficiente b. Tá? O que isso significa? Que esse coeficiente b que está aqui, ele é um número dentro do gráfico. Então, é uma coisa muito útil para você montar o gráfico, é uma coisa muito útil para você interpretar o gráfico. Porque esse coeficiente, ele não vai falar como que a reta vai ficar, mas ele já vai te mostrar uma parte dela. Tá? Isso às vezes acaba sendo até mais útil para a gente. Então, você olhou no gráfico, você já está vendo que a função passa em cima daquele número, né, lá no y, tá? Lembrando que isso é no y. Quando ela passa por cima daquele número no eixo do y, você automaticamente já vai saber quem é o coeficiente b. Tá? E o que eu vou conseguir usar com isso, né, fazer com isso, é desenhar o gráfico melhor, é interpretar o gráfico melhor. Então ele vai me ajudar a compreender como esse gráfico vai funcionar. Juntando o coeficiente A, a inclinação, e o coeficiente B, né, que é onde a nossa função atravessa o eixo do Y, a gente vai conseguir melhorar muito o nosso nível de montar gráfico, de interpretar gráfico. Tá? Aí você até pode falar, mas eu estou vendo aqui que ela passa também em cima do x, né? Em algum lugar da função ela passa por cima do x, né? Isso aqui não significa nada, é só no y que eu tenho que reparar, né? Calma que esse do x a gente também vai falar, né? Uma outra característica aqui, tá? Só que no momento a gente está falando só da estrutura. Então
também passa do x, tá? Mas nesse coeficiente b é só no y que a gente vai precisar olhar, tá bom? Coloquei aqui um exemplo para a gente poder ver isso acontecendo, tá? Então aqui, ó, f de x igual a 2x mais 3. Essa função, ela tem o coeficiente a valendo 2 e o coeficiente b valendo 3. Então aqui, olhando, você já consegue enxergar melhor como essa estrutura vai ficar, né? O 2x mais 3 é o a valendo 2 e o b valendo 3. Aqui, como a gente já sabe a parte do cálculo e tal, né, eu já vim direto para o gráfico, que é para aqui onde a gente vai ver mais essas informações. Se você olhar o gráfico dessa conta, né, dessa função, o coeficiente b, ele está aqui, ó. E se você reparar de novo, ó, é no eixo do y, bem no lugar onde a função está passando. Então, aqui o 3 positivo que está aqui no finalzinho da regrinha, ele também aparece aqui dentro do nosso gráfico. Tá? E se você olhar agora para a nossa reta está ficando cada vez mais para o alto. Né? E por que isso está acontecendo? Por causa do coeficiente A, que é um valor positivo, é o 2 aqui e é um 2 positivo. Então, o sinal do coeficiente A está jogando essa reta nesse sentido, e o coeficiente B está aparecendo aqui, né, no nosso eixo do Y. Então, dá para já entender algumas coisas olhando para esse gráfico. Né? Então, ali o coeficiente B e a inclinação da nossa reta, que é o coeficiente A. Tá? Eu também consigo ver isso nessa outra reta. Ó. Aqui eu coloquei o nosso f de x igual a menos x mais 2. Olhando aqui já dá para perceber, ó, o x é negativo e o 2 é o coeficiente b, né, o número que está ali junto. Então olha lá, dá para ver o coeficiente b aqui, onde está o 2, né? É o mesmo lugar onde a nossa função está passando. E olha a inclinação que está acontecendo agora. Agora ela está numa inclinação diferente. Ela está cada vez mais para baixo. Então essa inclinação que está cada vez mais para baixo, essa direção que a nossa reta tomou, é por causa do coeficiente A, que aqui é um número negativo. Então percebe que ele positivo, ela fica cada vez mais para cima. Ele negativo, ela fica cada vez mais para baixo. E o coeficiente B, nos dois casos, é a mesma coisa. Você vai achar ele lá no eixo do y, lá onde a função passa por cima do y. Tá bom? Então esses dois elementos aqui sempre vão aparecer nas contas, e isso vai ser muito útil para a gente poder interpretar o gráfico e montar o gráfico muito melhor. Esse é o outro elemento que eu queria trazer para vocês hoje, que é o zero da função. O que o zero da função faz? Ele também é uma das características aqui, ele também vai ajudar a gente a entender como a função pode virar gráfico, né, como você consegue interpretar o gráfico também, e ele é o valor onde a função zera. O que isso quer dizer? É o valor onde o nosso f de x, né, a nossa função, vai ter o valor nulo, vai ter o valor zero. Então onde ela zerar é onde a gente vai encontrar o zero da função. Onde que ele vai aparecer? Né? Ele vai aparecer principalmente na hora de fazer a continha, ele vai aparecer no lugar do f de x. Então você vai ter a sua função, né, com os números, os coeficientes aqui, e de repente você vai colocar um zero no lugar do f de x, e aquela função vira uma equação, e aí você consegue resolver. Quem que a gente vai descobrir com isso? A gente vai descobrir o x. O zero da função, ele fica procurando sempre o valor de x. Tá? Então aqui a gente sempre vai acabar descobrindo o x que faz a função zerar, né? O x que vai fazer a nossa função ter o valor zero. E aí o que a gente vai poder mostrar com isso? Né? Vou colocar um exemplo que fica mais fácil de explicar. Então eu coloquei aqui, ó, f de x é igual a 2x mais 4. Para fazer o zero da função, eu preciso tirar o f de x e colocar um zero no lugar dele. Né? Então fica 0 igual a 2x mais 4. Então percebe que no lugar do f de x virou zero, tá bom? E o processo que eu vou fazer agora é o processo de isolar o x. Então eu vou pegar os números que estão perto do x e vou tirar esses números e passar para outra parte da continha. Então quer dizer que o 4 era positivo, ele veio então negativo. O 2x que está aqui multiplicando vai passar dividindo. Então eu tenho menos 4 dividido por 2. E que dá para dividir, né? Menos 4 dá para dividir certinho por 2. Então o que eu descobri? Que o meu x ele vale menos 2. Esse x aqui, ele é o zero da função. Tá? Então esse x igual a menos 2 é o zero da função. Tá? E aqui a gente tem um par ordenado, né? Porque eu tenho x valendo menos 2 e eu tenho o f de x. Lembra que o f de x é o y, certo?
eu tenho o f de x valendo zero. Então aqui eu tenho um par ordenado, que é o menos 2 e 0. Então o zero da função, ele procura um par ordenado, e a gente vai ter o gráfico. E nesse gráfico aqui a gente consegue ver o coeficiente b, que é o 4, que é o mesmo número que está aqui em cima, né, o coeficiente b em cima do eixo do y. E a gente consegue ver aqui o menos 2, que é o valor que eu acabei de achar do zero da função, tá? Não era x igual a menos 2, né? Então ele aparece em cima do eixo do x. Então a nossa função, ela atravessa o y no nosso coeficiente b e atravessa o x no zero da função. E se você reparar, né, a inclinação dela aqui, ela está cada vez mais para cima, ela é uma função crescente. Por quê? Porque o nosso coeficiente a está valendo 2. Okay? Então, juntando os coeficientes, juntando o zero da função, eu consigo construir um gráfico de uma forma bem mais simples, né? Só marcando b, marcando zero e conectando, fazendo a inclinação corretamente. Beleza? Então, pessoal, a gente vai seguir dentro dessa matéria de funções, vai ver outros tipos de funções também, né? Algumas regrinhas, algumas características, elas são as mesmas, elas vão acabar se repetindo. Então, nas próximas funções, a gente vai ver ainda o zero da função, a gente vai ver ainda os coeficientes, e vai ser bom porque vocês vão perceber que vai ter muita coisa em comum, então vai ficar cada vez mais fácil de entender. Tá? Se ficou alguma parte aqui que não ficou muito clara, que você não conseguiu entender direito, volta um pouquinho, vê de novo, vê com calma. Se quiser tentar montar o exemplo, fazer ali no caderno para poder treinar, o treino é muito importante para você melhorar, né, o seu nível aqui de cálculo. E aí na próxima aula a gente vai retornar e vai avançar com a nossa matéria. Beleza? Até mais, pessoal!